Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade, né? O assunto é relacionado com o sistema cardiovascular. É o último assunto desse sistema. Vai estar tratando dos exames, né? E os termos técnicos que são utilizados nesse sistema cardiovascular. Eu espero que vocês estejam conseguindo compreender, né? Nosso assunto, tanto desde da aula inicial sobre clínica médica, passando pelo sistema digestório e agora no sistema cardiovascular, que será finalizado com essa aula. É, Só relembrando, né, que vocês, à medida que forem assistindo às aulas, é importante que vocês vão anotando as dúvidas, as coisas que vocês não entenderam, para que nos nossos plantões de dúvidas vocês venham a estar tirando elas, tendo em vista que o momento de vocês aprenderem um conteúdo é aqui, quando vocês vão ver os vídeos, e o que vocês não entenderem daqui dos vídeos é que vocês levam para os nossos plantões de dúvidas para tirar suas dúvidas. E não ao contrário, né? Não é no plantão de dúvidas que eu vou dar aula. Eu vou apenas esperar que vocês digam para mim quais são as dúvidas que vocês têm e lá eu vou tentar explicar de uma outra forma, fazer com que vocês entendam o conteúdo, né? O que eu quero passar, o que é importante que vocês aprendam a respeito do conteúdo para que vocês se tornem ótimos profissionais. E como eu já falei, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os exames desse sistema cardiovascular e os termos técnicos. E nós vamos, né, começar a falar do cateterismo cardíaco, né? E o cateterismo cardíaco, ele é um exame muito utilizado, né, para avaliar a permeabilidade da artéria coronária, né? Principalmente, ele é mais utilizado após um episódio de infarto agudo do miocárdio. E também é utilizado para determinar se os procedimentos de revascularização serão necessários, né? Se vai ser preciso passar por alguma cirurgia, por algum procedimento para fazer essa revascularização. Isso é feito através da injeção de contraste, né, nos vasos, para saber como é que está toda o sistema vascular, né, toda essa parte vascular do paciente, para ver se tem algum comprometimento e determinar a partir disso a necessidade ou não de algum outro procedimento de correção. Aí o cateterismo, né? É feito através da introdução de um catéter no sistema venoso ou arterial de um dos membros, né? Pode ser membro superior ou membro inferior, e pode televisionar e registrar o ritmo cardíaco, as pressões e saturação de oxigênio nos quatro compartimentos cardíacos, né? Nos quatro compartimentos, os átrios e os ventrículos. Esse procedimento é realizado em unidades de hemodinâmica, né, com UTI e cirurgia cardíaca de emergência, caso seja necessário, né? Ele é um procedimento invasivo, onde vai ser introduzido esse catéter, pode ser em veia, mas geralmente ocorre em artérias, né? Geralmente na artéria radial ou na artéria femoral. E o cateterismo cardíaco esquerdo é efetuado por um cateterismo retrógrado, né, do ventrículo esquerdo. O médico insere o catéter dentro da artéria braquial ou artéria femoral e o avança para dentro da aorta do ventrículo esquerdo para poder fazer essa avaliação do ventrículo esquerdo, né? E o direito geralmente acontece, antecede, né, o cateterismo
esquerdo. E ele ocorre justamente com essa também passagem de um catéter pela veia femoral, pela veia antecubital, até dentro do átrio direito, o ventrículo direito, artéria pulmonar e capilares pulmonares, que é para justamente fazer a avaliação desse procedimento, né? E a gente vai ter a angiografia, né? Que é a mesma coisa, o mesmo conceito do cateterismo, procedimentos similares. A diferença que leva esse nome é porque a angiografia ela se trata da injeção do contraste, né? O cateterismo é a inserção do catéter e a angiografia, né, é, é meio que junto, né? O procedimento de colocação do catéter na rede venosa ou arterial é chamado de cateterismo e o procedimento de colocação do contraste dentro dessa mesma rede é chamado de angiografia, né? Aí aqui, o cateterismo cardíaco é usualmente efetuado com angiografia, porque além de realizar o cateterismo, eles vão fazer essa inserção do contraste para melhorar a visualização venosa, né, a melhorar a visualização vascular, e é uma técnica que injeta o contraste dentro do sistema vascular para delinear o coração e os vasos sanguíneos, com a finalidade de determinar obstruções ou estreitamentos. E através disso, pode vir ainda dentro desse mesmo momento, né, onde está sendo realizada o cateterismo e a angiografia, também pode ser realizado outro procedimento que vai ter outro objetivo, mas que vai ter uma técnica mais ou menos similar, que a gente chama de angioplastia, né, que eu vou apresentar a vocês em forma de um. Deixa eu só dar uma pausa aqui por enquanto, que aí eu solto para vocês. Vou só explicar, né? A gente já falou de cateterismo, a gente já falou de angiografia e agora a gente está falando de angioplastia, né? Apesar da semelhança, os procedimentos de cateterismo e angioplastia têm objetivos diferentes, né? A técnica pode ser similar, mas os objetivos são diferentes, né? Enquanto vai atuar no diagnóstico de possíveis anormalidades dentro da circulação arterial do coração, o outro tem a função de tratar essas anormalidades, né? De tratar uma possível obstrução, de tratar um possível estreitamento de artéria, que são justamente as artérias que fazem essa condução desse sangue, né, ao coração, e justamente esse tratamento pode prevenir uma maior probabilidade de infarto, né? E o cateterismo é justamente esse procedimento invasivo que atua no diagnóstico e o médico cardiologista, né, como a gente vai ver, ele faz uma pequena incisão por onde o catéter ele percorre o vaso até chegar ao coração, e é um exame indicado para mostrar essas obstruções, essas alterações no funcionamento de válvulas também, esclarecer possíveis alterações anatômicas ou detalhes de uma malformação congênita que a pessoa pode ter, algum estreitamento vascular que também pode ocasionar problemas cardíacos, e a angioplastia, né, é um procedimento intervencionista, ou seja, vai ter uma intervenção, vai ter alguma modificação além de só o diagnóstico, né? E esse procedimento intervencionista ele é empregado para combater a obstrução das artérias que conduzem o sangue até o coração. Com auxílio do catéter também, em alguns casos são utilizados balões junto com esse catéter ou stents, e no videozinho a gente vai mostrar o que é.
Eles são levados até o vaso lesionado, que está com alguma alteração da sua função, e esses balões ou esses estentes, eles vão ajudar na passagem, né, para aumentar a passagem de sangue. E o tratamento é indicado para pessoas que sofreram um infarto agudo ou apresentam evidências de isquemia no coração. E esses procedimentos, tanto o cateterismo quanto a angioplastia, são procedimentos que têm uma chance, né, de complicação muito rara, é bem incomum que tenham complicações. Eu vou liberar o videozinho aqui para vocês verem. El médico utiliza un catéter con punta de globo para abrir una o más arterias bloqueadas del corazón. Después de abrir una arteria bloqueada, el médico puede colocar un expandible dentro del vaso para mantenerlo abierto. Como preparación para el procedimiento, se coloca al paciente en posición y se le administra un sedante. Se adormece el sitio de inserción del catéter de anestesia local. El médico inserta el catéter en el vaso sanguíneo. Como vocês viram, né, o vídeo está em espanhol, mas eu acredito que vocês conseguiram compreender, porque é um idioma bem parecido com o nosso, né? E ele explicou basicamente como é feito o procedimento. A gente tem, né, o cateterismo, a gente consegue ver no início. O cateterismo, a gente fala da inserção do catéter. A gente teve o procedimento de angiografia, né, que foi a injeção do contraste também, para melhorar a visualização, que também foi falado no vídeo, e a gente teve a angioplastia, né, que foi justamente a utilização do balão, né, dentro do vaso, que ele comprimiu e expandiu diversas vezes para poder aumentar o calibre do vaso. E também a gente teve a utilização do stent, né, que é aquela malhazinha de aço que vai ficar dentro do vaso sanguíneo para que impeça que o vaso ele venha a diminuir sua permeabilidade novamente e, com isso, fazer com que o paciente tenha novamente uma obstrução e uma chance elevada de infarto.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o eletrocardiograma, né? Que é outro exame muito utilizado no, no diagnóstico de alguns problemas cardíacos, né? Para avaliar a atividade elétrica do coração. Basicamente, o eletrocardiograma ele verifica como é que está o funcionamento desse coração, né? O que é que a gente tem, se a gente tem alguma alteração, o que é que está ocorrendo dentro desse coração, né? Inicialmente, a gente olhando assim, a gente nem imagina, né, que isso aqui vai representar alguma coisa, né? Para quem não conhece, é apenas vários traços, né, de alguma coisa que você não entende direito. E aqui a gente consegue ver, né? Um, dois, três, VR, VL, VF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Cada ponto desse, né, a gente consegue ter, vai representar uma parte do coração, né? E aqui, ó, quando a gente verifica aqui essas ondas aqui que se apresentam, a gente caracteriza como complexo QRS, né? A gente vai ter a onda P, complexo QRS e onda T. Eu vou explicar um pouquinho, não se preocupem que vocês não precisam se deter muito a isso, mas eu vou explicar a nível de conhecimento para vocês terem uma noção, né? Como eu falei, o eletrocardiograma ele tem essa finalidade de verificar o funcionamento do coração, né? Como é que esse coração ele consegue, como é que está sendo feita a passagem elétrica para o coração, né? E como é que está esse funcionamento, né? Porque a passagem elétrica ela vai justamente é, ela vai justamente realizar não, né? Ela vai justamente influenciar no funcionamento desse coração, né? Como é que ele vai estar funcionando, como é que vai estar ocorrendo o, toda a sua atuação, né? E essa passagem elétrica, ela se inicia com a despolarização entre átrios, iniciadas pelo nódulo sinatrial, que está presente no coração, né? Esse nódulo sinatrial, ele solta um impulso elétrico, ele despolariza, e essa despolarização solta esse impulso elétrico que vai passar pelos átrios, que aqui a gente consegue ver, né? A gente viu antes o pontilhadozinho aqui também, né? A gente vai ter a representação dessas ondas aqui, ó. A gente tem a representação dessas ondas. Quando ocorre a despolarização, a gente está nesse momento aqui, né? Aí essa despolarização vai fazer uma ativação dos átrios, e essa ativação dos átrios é o que a gente denomina de onda P, né? Que é a onda P que faz essa ativação dos átrios e faz com que os átrios se contraiam, né? Depois, com a despolarização atrial, né? A gente teve a ativação desses átrios, a gente teve a despolarização atrial completa. O impulso é finalizado no nódulo átrio-ventricular, que é outro nódulo que fica entre os átrios e os ventrículos, por isso esse nome átrio-ventricular, que é justamente registrado por essa pausa aqui, né, que a gente consegue ver que está bem pausadinha, a gente não tem nenhum impulso nesse momento, quando essa despolarização chega ao nódulo sinatrial, o nódulo átrio-ventricular, desculpa, e depois, né, o complexo QRS é onde ocorre a contração dos ventrículos, né? Sai o impulso elétrico desse nódulo atrioventricular e esse impulso vai fazer com que a gente tenha a contração dos ventrículos, né? E depois disso a gente começa a iniciar, né, o processo de repolarização
atrial ao mesmo tempo que está ocorrendo a contração dos ventrículos, né? E essa contração dos ventrículos, ela é justamente registrada pelo complexo, deixa eu tirar aqui da frente, ela é justamente registrada pelo complexo QRS, né? Aqui a gente tem o complexo QRS, onda P, aqui seria o Q, nesse pontinho aqui mais inferior, R e o S. Aí depois, né, que tem a contração dos ventrículos, vai ter o fim da despolarização entre os ventrículos e começa a iniciar, né, aqui a gente tem o fim da despolarização, que a gente não vai ter nenhum momento de atividade, e a gente vai ter a repolarização, né, que é chamada de onda T, que é justamente o processo, né, a repolarização dos ventrículos que ficam aptos novamente a uma nova contração, né, que é justamente esse processo de repolarização que vai permitir com que os ventrículos venham a se contrair novamente. E depois, a repolarização ventricular ela é completa, a gente vai ter esse momento de pausa e depois inicia-se todo, a gente vai ter, né, o início de todo o processo. É como se voltasse para cá e iniciasse todo o processo novamente. Mas não se preocupem que a gente não vai se deter muito a isso. E através dessa avaliação, né, desses batimentos, de como é que eles estão funcionando, a gente consegue enxergar muita coisa, né? A gente consegue enxergar a passagem do impulso elétrico, se ele está ocorrendo da forma correta. A gente consegue enxergar se está ocorrendo a despolarização e a repolarização da forma correta. A gente consegue ver também, né, o ritmo cardíaco, né? A gente consegue ver se o ritmo está normal, se o ritmo ele está mais rápido, né? A gente tem aqui o batimento cardíaco mais rápido. Se o ritmo cardíaco ele está lento, e só a nível de conhecimento, olha, aqui no ritmo normal, nesse primeiro aqui, a gente tem esses quadradinhos, né? Essa malha aqui pontilhada, e a gente consegue ver, né? 1, 2, 3, 4. A gente consegue ver 4 quadrados, né? Entre um complexo QRS e outro, né? E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, está um ritmo contínuo, com o mesmo intervalo de tempo, né? E com a distância similar entre os complexos. Aqui no ritmo cardíaco A mais rápido, né? Quando a gente tem um ritmo mais rápido, que é esse aqui, a gente percebe que no normal a gente tinha 4 quadradinhos, espaço, dando espaço entre um e outro, e aqui a gente só tem 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se diminui o intervalo entre os batimentos, né? Se diminui esse espaço entre os batimentos, quer dizer que o coração está batendo mais rápido. Por isso que a gente consegue ver o coração mais rápido. E aqui embaixo a gente tem, né, o batimento cardíaco lento. Essa diminuição desse batimento cardíaco, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já tem um espaço maior entre um batimento e outro, ou seja, o coração ele está batendo mais lentamente. E aqui a gente tem uma representação, né, do batimento irregular, né? Aqui a gente tem o coração 2 quadradinhos, aqui a gente já vai ter, né, na mesma avaliação, né? 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. A gente já consegue ver que ele não mantém um ritmo cardíaco, né? Por isso que ele é chamado de irregular. Bateu rápido, tu, depois outro, lento. Aí mais rápido, aí depois vai e aumenta, o que a gente chama de batimento
irregular. A gente também vai ter, né, o eletrocardiograma de esforço, né, que é aquele exame que é feito, né, enquanto você está no esteiro, enquanto você está pedalando, que ele avalia como é que está o funcionamento desse coração durante esse procedimento, né, durante essa atividade de esforço, o eletrocardiograma em esforço. E esse eletrocardiograma de esforço, né, ele também é chamado de teste ergométrico, né? Eu não sei se algum de vocês já vieram a realizar, mas também é um teste que é bastante utilizado para ver como é que funciona como é que está o funcionamento do seu coração em determinadas atividades físicas. É muito comum atletas estarem fazendo, até para saber se eles têm um risco ou não de ter alguma complicação em virtude da realização de determinados exercícios, né? O paciente ele faz exercício no esteiro, ao aparelho semelhante a uma bicicleta e avalia-se as anormalidades do ecocardiograma, né? Que indica a isquemia miocárdica e avalia a capacidade para o desempenho físico, né? A gente também vai ter o Holter, né, que é um outro exame, que ele também faz uma representação gráfica da atividade elétrica do coração, através de um aparelho que fica instalado, né, como vocês podem ver aí na imagem. Esse aparelho ele permanece instalado por um período de mais ou menos 24 horas, e o indivíduo ele vai fazer suas atividades normais, né, suas atividades básicas de vida diária, suas atividades de vida do dia a dia, onde esse aparelho ele vai registrando essas atividades, né? Vai registrando o que é que ocorre com o coração, né? Como é que vai estar o coração durante o sono, como é que vai estar o coração durante enquanto a pessoa varre uma casa, como é que vai estar o coração enquanto a pessoa está realizando determinados procedimentos, né? Enquanto cozinha, enquanto passa um pano, enquanto trabalha no emprego dele, né? Ele sai para trabalhar, leva esse rotor, também é feita essa avaliação, para depois o médico conseguir ter uns parâmetros de como é que está o funcionamento desse coração, né? A gente também vai ter né, a ecocardiografia, né? Que também é considerado como a cardiografia ultrassônica, pois é feito, né, ultrassom através da utilização de ultrassom que é enviado para o coração através de um condutor, e as estruturas cardíacas desenvolvem os ecos derivados do ultrassom, né? Devolvem os ecos derivados do ultrassom. Esses ecos são traçados, né, num osciloscópio e registrados em um filme, né? Não há necessidade de preparo nenhuma do paciente, porque não é um procedimento invasivo, né? E através desses ecos a gente consegue ver a estrutura do coração, né? Eu não sei se tá dando para vocês verem aqui, ó, mas essa imagem aqui é uma imagem do coração. E através dessa imagem a gente consegue ver, né, os átrios aqui em cima e os ventrículos, todos bem representadozinhos dentro dessa imagem, dessa ecocardiografia. Aqui eu trago para vocês, né, um videozinho só para vocês acompanharem, né, como é que é. A gente também vai ter, né, a, a ecocardiografia já de duas formas, né? A gente já vai ter a 2D, né, e a 3D, né, onde a gente consegue ver a avaliação, né. Aqui a gente tem, né, válvula mitral em imagem 2D, aqui a gente está vendo a válvulazinha abrindo e fechando, ó, ela abrindo e fechando, permitindo a passagem do sangue para no coração, e aqui também o funcionamento da válvula mitral já numa perspectiva mais 3D, né? A gente consegue ver ela em 3 dimensões
tanto na visão anterior, né, como na visão posterior, né? Aqui a gente tem a visão, aí a gente vai ter um giro agora, ó, e consegue ver do outro lado como é que está esse funcionamento, né? Outro exame é a arteriografia, né, que é a radiografia das artérias, após a administração de uma substância radiopaca. É importante fazer fazendo utilização de anestesia geral, dependendo do local do exame. Onde vai ser feita, elas vão receber outros nomes, né? A gente vai ter, né, a ortografia, que é o contraste injetado na aorta, né, por uma punção lombar, visualizando-se a aorta. A gente vai ter, né, a arteriografia femoral, que é a injeção do contraste na artéria femoral. E, através disso, a gente consegue ter uma radiografia dos vasos dos membros inferiores, né, das pernas. E a gente também vai ter, né, a arteriografia subclávia, que é justamente o contraste injetado na artéria subclávia, e a gente consegue ter uma visualização das artérias dos membros superiores. E esses procedimentos, né, eles são realizados a critério médico, onde o médico vai avaliar a necessidade ou não de realização, a depender da clínica do paciente, né, do que é que esse paciente apresenta. E aqui eu vou trazer para vocês alguns termos técnicos, alguns já conhecidos de vocês e outros não tão conhecidos, né? A gente vai ter, né, êxtase sanguínea, que é a paralisação ou diminuição da circulação sanguínea, o êmbolo, né, que é um fragmento do corpo estranho presente na corrente sanguínea, né, pode ser um coágulo, o A, né, que é justamente aquele cuidado que tem que ter, né, quando você vai fazer uma injeção ou quando você vai fazer algum procedimento invasivo diretamente na corrente sanguínea do paciente, para evitar que entre ar e esse ar acabe se transformando num êmbolo e faça uma obstrução, né, do, de algum vaso, né, que esse vaso obstruído já é chamado, né, de embolia, né, que a embolia é a oclusão de uma artéria por um êmbolo. O trombo, né, que é o coágulo sanguíneo formado dentro do coração ou dos vasos sanguíneos devido ao retardamento do fluxo de sangue, né, ou alterações do próprio sangue ou das paredes vasculares, pode fazer com que a pessoa tenha a formação de trombos dentro desses vasos. Cianose, né, que é a coloração azulada da pele devido à falta de oxigênio. E a gente consegue ver muito isso nas extremidades, né? A gente consegue ver as extremidades mais azuladas quando a gente tem alguma chance de cianose, né? Que é essa diminuição do oxigênio. Anóxica, né? Anóxia, que é a ausência do oxigênio nos tecidos. Hipóxia vai ser a diminuição do oxigênio nos tecidos. Isquemia, redução ou deficiência do fluxo sanguíneo em determinada região do corpo. A necrose, que é o tecido morto devido à falta de circulação no local, e aí pode ser, né? Uma coisa pode ocasionar a outra, né? A gente pode ter uma necrose em decorrência de uma embolia ou uma necrose em decorrência de algum trombo, né? Uma coisa pode levar à outra, né? A gente também pode ter uma hipotensão arterial, que é a diminuição da pressão das artérias, ou a hipertensão arterial, que já vai ser o contrário, né? O aumento do valor da pressão arterial. A bradicardia, que é a frequência diminuída do coração, né? Abaixo do normal. A taquicardia, que vai ser a frequência aumentada acima do normal. A taxifigmia, né? Que é o pulso rápido e fino. A arritmia, que é o ritmo cardíaco ou descoordenado, né? Onde a gente conseguiu ver lá naqueles gráficos. Só lembrando que os valores, né, de batimentos cardíacos normais em média, de 60 a 100 batimentos. Né? Acima disso, a gente já pode caracterizar, né, como um ataque cardíaco, e abaixo disso, a gente já pode caracterizar como uma bradicardia.
E é justamente de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? A cada 1 minuto, a gente espera que a gente tenha um intervalo de batimentos de 60 a 100 batimentos por minuto. Abaixo disso, a gente considera bradicardia, acima disso, a gente considera taquicardia, né? Ataque submil, já falei. Assistolia, né? A ausência de batimentos cardíacos, ou também chamada de parada cardíaca, né? Que a gente não consegue ver nenhum batimento, é só aquela linha contínua, sem nenhum batimento. Extrasístoles, que são os batimentos cardíacos acontecendo antes do batimento normal, no ritmo cardíaco. A claudicação, que é andar mancando, e bigeminismo, né, que é 2 batimentos cardíacos seguidos, bem rápidos, que é bem incomum, ainda não encontrei nenhum paciente que tivesse esse quadro de bigeminismo. E a gente encerra aqui essa parte de sistema cardiovascular e nós vamos começar um novo conteúdo, né, na próxima aula. Na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho de sangue, né, a gente vai falar das afecções hematopoéticas, né, das afecções que podem acometer o sangue, né, como anemia, entre outras doenças que podem ocasionar alterações sanguíneas. E até o nosso próximo encontro e fiquem bem.